Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. O assunto é Deus. Gálatas 1. A transição da lei para a graça, ou o começo deste importante processo, e também pode ser chamado de a saída de Saulo do judaísmo para a graça salvadora do Senhor. Gálatas 1 nos dará aqui algumas passagens importantes na vida de Saulo, posteriormente Paulo. Não que Deus tenha mudado seu nome de Saulo para Paulo, mas o mesmo também possuía dupla nacionalidade. Ele era judeu e também tinha nacionalidade romana. Há muito que uma pergunta me inquietava muito. Por que Saulo perseguia a igreja? Pois bem, vamos à leitura de alguns pontos que merecem destaque nessa epístola aos Gálatas. Gálatas 1, do 10 ao 15. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Vemos aqui nesta leitura que Saulo seguia a lei, o judaísmo, e que também ele era muito zeloso e quanto a isso. Foi preciso Saulo ter um encontro com Cristo e ter conhecido a sua graça, para que ele saísse, para que ele abandonasse as tradições, os ensinos no judaísmo a qual ele tanto zelava. É sabido que Paulo foi ministrado por Gamaliel. Agora, Saulo conhecia de fato o evangelho da graça, o evangelho a qual todo homem tem que conhecer, o evangelho ao qual todo homem tem que ser inserido nele. Agora Paulo vai pregar somente o Cristo que foi pregado na cruz, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que traz a salvação de graça mediante a fé e o arrependimento dos pecados. Entendam que pela lei ninguém conseguiria ser salvo. Eu não conseguiria ser salvo. Você não conseguiria ser salvo. Homem algum ou mulher conseguiria ser salvo, porque ninguém conseguiria seguir à risca a lei. A lei enquadrava o homem. A lei mostrava que o homem era pecador. Paulo diz que pela lei ele conheceu que ele era pecador. Somente o Messias cumpriu toda a lei. A missão de Paulo agora era pregar para os gentios, deixando para trás as tradições, tudo o que ele aprendeu, os julgos, e a viver na liberdade do Messias. Para finalizar esta primeira parte desse estudo, a epístola aos Gálatas 1, 23 e 24, Paulo encerra
este capítulo dizendo: mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas 1:23 e 24. Paz a todos.